Imagina que você tem uma super mansão, você é multibilionário, e o seu pai vem lhe visitar pela primeira vez. E você está morando nessa mansão, com esses carros importados, com mordomos, etc. Como é que você se sente? Perdoar, antes de ser um sentimento de amor, é um ato de inteligência. Só não perdoa quem é burro. Você perdoar o seu pai não significa que você tem que morar com ele, nem ligar para ele todo dia, não. Significa o seguinte, que foi feito, o que aconteceu, aconteceu. Você já pensou que bonito se você aprender a usar, colocar o seu cérebro para trabalhar para você enquanto você está dormindo? Eu vou te ensinar como é que faz. A última coisa, você está com um problema que você não consegue resolver. A última coisa. Felicidade é aceitar aquilo que você tem e aprender a viver o aqui e agora. Isso não lhe impede de almejar outras coisas na vida. E essas outras coisas que você vai almejar chama-se sucesso. É obter aquilo que você quer, que pode ser traduzido numa ciência. Do mesmo modo que você aprende física, química, biologia, matemática, você pode aprender a ser bem-sucedido. Infelizmente, essa cadeira, essa disciplina não existe na escola. Quer dizer, quando uma família tem um pai, uma mãe que sabe fazer isso, ensina para os filhos. Mas a maioria aprende por conta própria, quando é autodidata. Ou senão, fica a vida inteira tentando e não consegue. Eu adotei isso na minha vida. Hoje é melhor do que ontem, amanhã é melhor do que hoje. Ou seja, cada vez a próxima apresentação vai ser melhor que essa. É assim que a gente faz. Com a pitadinha do que eu chamo a diferença entre o profissional e o amador. O que difere o profissional do amador? Paciência e persistência. Porque o amador, se não der certo, ele chuta o pau da barraca. O profissional sabe que o amanhecer só vem depois da noite ter passado. Roma não foi construída em um dia. Então tem que ser de grão em grão a galinha enche o papo. Então tem que ser aos pouquinhos, com paciência e persistência, e o resultado só pode ser um: obter aquilo que você quer. Você deve estar pensando, eu tenho que nascer em berço de ouro? Não, pelo contrário. As pessoas bem-sucedidas na vida, em geral, tiveram uma infância difícil. 85% das pessoas que se consideram bem-sucedidas no Brasil vieram de família humilde. Ou seja, trabalharam para alguém, foram empregados, passaram por tudo isso. Então, você não está condenado a ser quem sempre foi. O seu passado, ele é conhecido, mas ele é imutável. O que aconteceu, aconteceu. O seu futuro, ele é desconhecido, porém imutável. Pode ser que essa palestra que você está assistindo aqui hoje, essa conversa que nós estamos tendo aqui, pode ser a divisória de você começar outro caminho. Porque o seu futuro não está escrito ainda. Você pode estar começando a escrevê-lo hoje. Então isso faz uma diferença muito grande, você entender essa perspectiva da manhã. Nós somos os únicos animais no planeta Terra que temos a habilidade de transcender. Isso significa começar de novo. Não interessa onde você nasceu, não interessa a criação que você teve na infância, não interessa o que você fez ou deixou de fazer até o dia de hoje. Você pode amanhã abrir um livro novo e começar a primeira página. Isso chama transcender. Mas para fazer isso, nós temos que ter algumas modificações, porque nós carregamos, você, eu, todo mundo, uma série de crenças. E o nosso modus operandi, o nosso operacional, é baseado nas nossas crenças. E essas crenças, muitas vezes, são desfavoráveis. Elas não estão nos trazendo os resultados desejáveis. Uma crença torna-se obsoleta quando ela não está nos proporcionando aquilo que nós queremos. Então, quando eu tinha 7 anos de idade, a minha mãe dizia, não atravessa a rua sozinho. Hoje eu vou fazer 71. Se eu tivesse com essa crença até hoje, seria um problema. O que é evoluir? Eu ir eliminando as crenças obsoletas que não estão me trazendo mais os resultados desejáveis, como essa de atravessar a rua sozinho. Nós não precisamos reinventar a roda. Eu digo que o segredo aqui é fazê-la girar mais depressa, porque alguém já veio antes e estudou tudo isso. Eu vou citar alguns aqui. Vamos pegar, por exemplo, Napoleão Hill. Você deve ter lido algum livro dele. Napoleão Hill fez um estudo e pesquisou milionários, pessoas bem-sucedidas, não só na parte de dinheiro, mas na parte de família, na parte de saúde, etc. E ele conseguiu identificar quais são os denominadores comuns que essas pessoas ditas bem-sucedidas têm. E eu estou aqui para transmitir isso para você, para colocar isso na sua estrutura psicológica. Então nós temos que começar. De onde nós vamos começar? Da base. Como é que você constrói uma casa? Você não começa pelas paredes, nem você começa pelo teto. Você começa pelo alicerce. Então o alicerce é a nossa autoestima, é a nossa autoimagem, é o modo como nós nos sentimos com relação a nós mesmos e é o modo como nós nos vemos. Nosso desempenho, tanto pessoal quanto profissional, nunca vai ser maior do que a nossa autoestima. E eu tenho uma boa notícia para você. A nossa autoestima, ela não é feita de cimento, ela não é feita de pedra, ela é feita de linguagem. Nós somos animais linguísticos. Ela foi criada linguisticamente e ela pode ser recriada linguisticamente. Existe a consciência da prosperidade e existe a consciência da pobreza. A consciência da pobreza tem vários mecanismos. Por exemplo, a síndrome da desaprovação dos pais. Eu não posso ganhar muito dinheiro porque eu vou humilhar meu pai. Meu pai é pobre, como é que ele vai vir na minha casa, vai visitar a minha mansão? Olha que coisa interessante.
Imagina que você tem uma super mansão, você é multibilionário, e o seu pai vem lhe visitar pela primeira vez. E você está morando nessa mansão, com esses carros importados, com mordomos, etc. Como é que você se sente? Ah, pobre do papai, eu vou humilhar ele. Se esse sentimento passa pela sua cabeça, você tem síndrome da desaprovação dos pais. 30% das pessoas carregam isso. Eu tenho que melhorar, eu tenho que ser um pouquinho melhor de vida do que os meus pais, mas eu não posso ser muito melhor, porque senão eu humilho ele. À medida que eu dou uma levantada, eu gasto um pouco, perco um pouco para poder equilibrar, entendeu? Porque pobre dele. Eu não posso humilhá-lo. Olha que coisa interessante, isso está operando tudo a nível inconsciente. Outra coisa que eu quero conversar com você é sobre o dinheiro herdado. O dinheiro herdado, na maioria das vezes, é um grande problema. Alguém teve que morrer para você colocar a mão no dinheiro. Principalmente se é um dinheiro que você não participou, você não ganhou nada, você não estava nem aí para a empresa do seu pai, da sua mãe, e de repente ela morre, você recebe uma bolada que você não contribui em nada. Aí você, no seu inconsciente, está registrado assim, ó, meu pai e minha mãe teve que morrer para colocar a mão nessa bolada. Se você não fizer um trabalho psicológico, esse dinheiro vem e ele começa a prejudicar você, porque você começa a se sentir culpado de ter esse dinheiro. Então você quer gastá-lo o mais rápido possível para se livrar dele. Porque ele traz um sentimento de culpa, porque ele está com a conotação de morte. Então isso tudo tem que ser analisado. E uma coisa que nós já falamos aqui, eu vou falar de novo, né? Dívida como condição de vida, que isso é muito comum. A pessoa, quanto mais ela ganha, mais ela acha de modo de gastar. Se você dobrar o salário dela, ela dobra a dívida. Se você triplicar o salário, ela triplica a dívida. Essas pessoas, quanto mais elas ganham, pior para elas, porque mais elas vão dever. Porque elas têm dívida como condição de vida, e, em geral, a falta de perdão. Perdoar, antes de ser um sentimento de amor, é um ato de inteligência. Só não perdoa quem é burro. Você perdoar o seu pai não significa que você tem que morar com ele, nem ligar para ele todo dia, não. Significa o seguinte, que foi feito, o que aconteceu, fim de papo. Toca a sua vida que eu vou tocar a minha, não vou carregar nenhum ressentimento, espero que você não carregue também. Então é isso aí, aí você lava a sua alma com relação ao passado, e se prepara para esse grande futuro que está aí esperando. Que é melhor tê-lo com dinheiro do que sem dinheiro. Acredite. Eu tenho que ter metas para me colocar em movimento. Mas eu tenho que estar com a mente preparada para coisas melhores. Porque pode ser que outras oportunidades, mais importantes que aquela que você está focando, vão surgir na sua vida. Você tem que ter essa flexibilidade. O que é impossível hoje na sua vida é impossível baseando-se no paradigma que você vive. E você tem que parar de se preocupar com o que o outro pensa a seu respeito. O que o outro pensa a seu respeito não é seu problema. É problema do outro. Pode pensar o que quiser. Como você também pode pensar o que quiser. Se você tem que dar satisfação para todo mundo daquilo que você está fazendo, você não está vivendo a sua vida. Você está vivendo a vida dos outros. Então você tem uma atitude positiva, você tem uma atitude otimista, faz toda a diferença. O trabalho, você passa 50% da sua vida acordado, trabalhando. Se o dia tem 24 horas, você passa 8 horas dormindo, você passa 8 horas trabalhando, então o dia tem 24, se dormiu 8, sobraram 16. Você tem 16 horas para viver. 8 horas você passa trabalhando, você passa a metade da sua vida acordado trabalhando. Se você não se autorrealiza no seu trabalho, você está jogando fora a sua vida. Pelo menos 50% da vida, porque os que o tempo está dormindo não conta. Então você tem que fazer algo que lhe traga autorrealização. Aliás, as pessoas que trabalham, o que elas querem? Elas querem, na ordem que eu vou te falar, elas querem autorrealização, elas querem se autorrealizar, elas querem um bom pagamento e elas querem oportunidade de crescimento. Você pode ver que se você for numa empresa que te paga mal, você também não vai ficar lá. Mas que paga bem, mas você não te deixa você se autorrealizar, você se cansa. E se você está lá e não é promovido, não é estimulado, se larga para procurar coisa melhor. Então, isso é muito importante. O ideal mesmo é você chegar um dia e trabalhar para você. Aliás, você sempre trabalha para você. Porque a empresa pode te dar a mesa, pode te dar o telefone, pode te dar o salário no final do mês, mas quando você melhora, você está melhorando. O dia que você sair da empresa, você vai levar essa melhora com você. Deixa eu fazer uma analogia para você. Saíram 2 indivíduos para caçar.
Aí, eles estavam lá para caçar, caçando, de repente surgiu no horizonte um urso, vindo em direção a eles. Você imagina, um urso vindo na sua direção. Aí, um deles, o que fez? Tirou a calça, pôs o calção, tirou o sapato, pôs o tênis, e o outro olhando, o outro falou assim, mas o que você vai fazer? Ele falou, vou correr. Por que tanto você correr? Pô? O urso corre muito mais rápido que você. Ele falou, mas ele não precisa correr mais rápido que eu. Eu não preciso correr mais rápido que o urso. Eu preciso correr mais rápido que você. Porque na hora que eu estiver correndo, você está aí de bota e tudo, que ele vai te pegar. Enquanto ele estiver te comendo, eu vou embora, pô. Quer dizer, a crise é o seguinte, a crise é para todo mundo, não é só para você. O urso é o mesmo para todo mundo. Quem que o urso pega? Quem está parado. Aquele que está correndo, o urso fica lá preocupado com o outro. Então, essa metáfora você tem que pôr na cabeça. Eu não preciso correr mais rápido do que a crise. Eu preciso correr mais rápido de quem está concorrendo comigo na crise. E isso estimula você a criar, começa a criar ideias. Ideia de R$1, ou ideia de R$1.000, ou ideia de R$100.000, dá o mesmo trabalho, sabia? Começa a questionar que ideias. Hoje nós sabemos que tudo aquilo que você vivencia nos últimos 20 minutos antes de dormir, rumina na sua cabeça a noite inteira. Você começa assim, como é que se você tem 30 anos, você passou 10 anos dormindo. Você passa 1/3 da sua vida dormindo. Você já pensou que bonito se você aprender a colocar o seu cérebro para trabalhar para você enquanto você está dormindo? Eu vou te ensinar como é que faz. A última coisa, você está com um problema que você não consegue resolver. A última coisa, você põe a cabeça no travesseiro, apagou a luz, fechou os olhos, você faz a pergunta: qual é a melhor solução para esse problema? Qual é a melhor solução para esse problema? Qual é a melhor... E vai dormir. O cérebro agora trabalha a noite inteira para você. Amanhã você vai estar tomando café da manhã, de repente vem a solução na sua cabeça. Você aprendeu a colocar... Nunca resolva um problema difícil no mesmo dia. Amanhã eu dou a solução. Dorme primeiro com o problema. Deixa ele ser trabalhado pelo seu inconsciente. Porque o seu inconsciente tem poder de resolver. Muito mais do que o seu consciente. O consciente é 1%. O inconsciente é 99%. Então você aprender a usar o seu cérebro enquanto você dorme, alavanca você na vida tremendamente. Você fala, estou desempregado, eu preciso de uma saída. Qual é a saída que pode aparecer para mim? Você pergunta isso 1 dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, de repente, você está tomando café da manhã, vem a solução. Isso é um direito nosso. Essa é a minha mensagem de hoje. Ficamos por aqui. Até a próxima. Inscreva-se em nosso canal e ative o sininho para que vídeos como esse cheguem até você.